Hoje, irmãos, nós continuando nosso tema em Efésios, essa é a última aula que eu vou ministrar nesse tópico, e hoje nós veremos o propósito dessa vida nova que nós estudamos em Cristo Jesus. Qual que é o propósito? Então, fazendo uma breve recordação, nós vimos desde o início desse texto que nós estávamos mortos. Essa é a grande constatação da humanidade, de todos. Não havia ninguém, nenhum só que fosse digno, que fosse justo, que estivesse vivo, que estivesse pleno, que estivesse em Deus. Todos estávamos mortos em delitos e pecados. A consequência do pecado é a morte, a justiça, a ira de Deus. O apóstolo diz que nós éramos, por natureza, merecedores da ira. Mas Deus, que foi a nossa última aula, o grande enfoque da nossa última aula, essa intervenção, essa poderosa mão de Deus agindo na nossa vida. Mas Deus, que é rico em misericórdia pelo seu grande amor, ele nos salvou. E nisso, por causa disso, nós ressuscitamos em Cristo, porque Cristo derramou o sangue dele naquela cruz por amor a nós. E como nós vimos que é um conceito teológico profundo e rico, mas que está acessível a todos nós. Quando Cristo morreu naquela cruz, todos nós, porque ele venceu a morte, nós participamos da vitória de Cristo. Nós ressuscitamos daquela vida morta e ressuscitamos em Cristo para uma vida plena, uma vida de alegria, uma vida cheia de Deus. E hoje nós vamos estudar mais isso daí. Então, finalizando aqui o nosso breve resumo do que nós vimos, capítulo 1, nós vimos o plano eterno de Deus para o seu povo, aquele povo que chama pelo seu nome. O capítulo 2, que é o que nós estamos estudando, chegando na metade, mais ou menos hoje, nós estamos vendo a execução desse plano maravilhoso. Como é que Deus fez para nos tirar da morte e nos levar para essa vida que nós temos hoje? Uma vida plena, uma vida de alegria, uma vida em Cristo. O nosso texto de hoje, vamos ler novamente o trecho, porque, irmãos, é sempre assim, a gente prepara a aula com um trecho que ele tem um pensamento completo, que a gente chama de perícope, que tem um início, meio e um fim, fecha um raciocínio que tem um ensinamento de Deus ali para a gente. Então, vamos ler o texto inteiro, que é Efésios, capítulo 2, dos versos 1 a 10, embora nossa aula de hoje a gente vai focar nos versículos 7 a 10, tá bom? Mas para amarrar e ficar bem fresco na nossa memória, vamos ler novamente aqui a palavra do Senhor. Efésios 2, capítulo 2, verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos por natureza merecedores da ira, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí, a aula de hoje. Por que ele fez isso? Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus,
para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, a ênfase do texto que nós vamos estudar hoje é a partir do verso 7. Eu vou ler o 6 para nos contextualizar, a partir do 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Vimos isso na última aula. A riqueza espiritual que esse daqui diz. Hoje o pastor falou no culto, nós vivemos o reino de Deus hoje. O reino espiritual de Deus. Estamos aguardando firmes nessa promessa que vai acontecer, porque Deus disse que vai acontecer, que Cristo vai trazer o reino físico de Deus aqui. E nós estaremos com ele, reinando com Cristo. Não sabemos exatamente como isso vai acontecer, irmãos, mas Cristo vai fazer algo como ele já fez, mas ele vai planificar o que já é uma realidade nossa hoje. Hoje, nós, eu, você, cada um aqui já está assentado nos lugares celestiais. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão. Já é uma realidade espiritual. Hoje estamos vivendo o reino de Deus. Hoje estamos em Cristo. São poderosas conquistas, poderosas realizações de Deus. Não nós, mas de Deus. Que por meio do seu Filho fez tudo isso por nós e a gente tem livre acesso ao Pai por isso, pelos méritos de Cristo. Então, Deus resgatou a sua igreja, resgatou o seu povo, o povo que chama pelo nome dele. Para quê? Olha isso, irmãos. Verso 7. Tem um propósito. Tudo na obra maravilhosa e perfeita de Deus tem um propósito. Deus não vai acontecendo sem o controle da história e vai... Não. Deus é o dono da história, ele sabe tudo. E Deus tem um plano eterno para nós e para aquele que confessar o nome de Cristo, que é mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Aqui eu trouxe um conceito desse irmão, o Francis Fawkes, que ele, quando ele fala desse verso, ele fala que essa ideia de mostrar, de exibir, a igreja, ela é como se ela fosse uma vitrine, irmãos. E aqui ele diz que a igreja existe para exibir para toda a criação a sabedoria, o amor e a graça de Deus em Cristo. Então a igreja, ela é uma vitrine, irmãos. A igreja, ela tem um propósito maravilhoso. Como o pastor hoje falou muitas vezes e repetiu para a gente, entender, não é um fim em si mesmo, não. O propósito de Deus é muito grande, é muito maior. O propósito de Deus, ele salvou um povo. E a gente, como povo de Deus, nós temos essa função de mostrar o caráter de Deus. Por meio de nós, o mundo vê como Deus é bondoso, como Deus é gracioso, como Deus é amoroso. Esse mostrar é uma forma de exibir no melhor sentido da palavra, não no sentido negativo que às vezes no nosso idioma, no português temos, mas é de demonstrar, de mostrar. Olha, você quer ver como Deus é bom? Olha o povo dele. Olha que esse Deus maravilhoso fez pelo povo dele. É isso que você está demonstrando, é isso que nós, igreja, estamos demonstrando. Olha como Deus é bom. Deus pegou um povo, pessoas pecadoras, que eram merecedoras da ira. E sem merecer, sem ter feito nada, ele entregou o filho dele para a salvação dessas pessoas, para trazê-las consigo. E mais, ele levou essas pessoas, ele assentou elas nos lugares celestiais. Jesus coloca a gente, nós vamos julgar o mundo. Jesus nos colocou numa posição espiritual diferente, mas não como um modo de algum tipo de esnobar, de exaltação. Não, porque toda honra e toda glória é dele. Mas, por meio dos méritos dele, de Cristo, nós podemos nos alegrar e participar dessas bênçãos maravilhosas em Cristo Jesus. Então, esse, irmãos, é o grande propósito de Deus. Tudo que ele fez naquele plano maravilhoso da salvação, que ele fez na eternidade,
executou em Cristo naquela cruz. E hoje, por meio do Espírito Santo, nos é revelado e nós entendemos a pessoa de Cristo. E para quê? Para nós vivermos como uma igreja, como o corpo de Cristo, e o qual esse corpo exibe para toda a criação esses atributos de Deus. A sua graça infinita, o seu grande amor. Tudo que Deus é e como ele é maravilhoso e como nós não merecemos, mas pela graça ele fez isso por nós, porque é um Deus nos ama tanto que ele faz isso e nós temos esse privilégio de ser vistos pelo mundo e reconhecidos como filhos, como servos, como escravos de um Deus tão maravilhoso que derramou a vida por nós. Seguindo aqui no nosso texto, ele diz, o verso 7 diz, que era para o louvor da sua gloriosa graça. Hoje o Bruno também falou um pouquinho sobre isso, sobre glória. Toda a glória é de Deus, a graça de Deus é gloriosa, Deus é glorioso, os atributos divinos de Deus são dignos de glória, de honra, de louvor, de reconhecimento, porque ele é digno. E nós, como seu povo, o povo que conhece, que chama esse Deus maravilhoso pelo nome dele, nós reconhecemos e louvamos a sua gloriosa graça, que, como vimos, o ápice dessa graça de Deus foi entregar o Filho dele para a nossa salvação. E aí ele fala também nas eras que hão de vir, quer dizer, gente, o propósito de Deus, a igreja, ela tem reflexo na eternidade, meus irmãos. E eu vou fazendo gancho com o que nós vimos hoje, porque os temas estão interrelacionados. Nós, como peregrinos que vivem nessa terra, e estudamos isso, o peregrino não é aquela pessoa que faz o lugar onde ele está a terra arrasada ou que é indiferente ao lugar que ele está. Não. Sabemos que a nossa pátria é celestial, a nossa pátria é com Deus. Porém, enquanto estamos aqui, estamos em missão. Em missão de mostrar o amor de Deus, em missão de as pessoas verem quem é Cristo em nós. E, no texto de hoje, em missão de exibir para toda a criação, como igreja que somos, a sabedoria, o amor e a graça de Deus em Cristo. É uma grande responsabilidade e um privilégio que nós temos. E isso se segue pela eternidade. Esse é o propósito da igreja. A igreja sempre vai revelar o amor de Deus, vai revelar os atributos divinos de Deus. Nós testemunhamos do que vimos, do que sentimos, como igreja de Deus. Abram comigo, só volta um capítulo nas suas Bíblias, Efésios 1:5, por favor. A palavra de Deus diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, que é Cristo. Irmãos, tudo que nós fazemos, vivemos, é para o louvor da gloriosa graça de Deus. Efésios, agora avança mais um pouquinho, verso 11, capítulo 1, verso 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Mais um pouquinho adiante, verso 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro fazendo isso, porque tudo é dele, por ele, para ele. É uma noção importante que nós, como igreja, devemos ter. Então, aqui, fechando o nosso verso, nós, como igreja,
temos o propósito divino também de nós como igreja é demonstrar para toda a criação esses atributos divinos de Deus, a sua infinita graça, para o louvor da sua gloriosa graça. Então, nós como igreja temos essa honra de sermos uma vitrine, de sermos a demonstração do glorioso infinito amor de Deus. Irmão, isso é muito profundo, isso é muito... são verdades espirituais maravilhosas que a gente precisa ter dentro do nosso coração. Por que a gente se reúne como igreja? Porque qual que é por isso. Por que a gente está junto? Porque somos um corpo. E esse corpo que tem como cabeça Cristo, reflete, mostra ao mundo quem é Deus, os atributos de Deus. Quando alguém buscar Deus, ele verá Cristo em você, em mim, porque nós somos imitadores de Cristo, irmão. Por isso que nós somos chamados cristãos, como pequenos cristos. As pessoas veem Cristo em nós. E na sua igreja, como corpo, o reflexo desse grande amor de um Deus maravilhoso. Continuando, ele também fala da riqueza da sua graça. Aqui eu vou ser bastante breve, porque nós estudamos um pouco mais desse tema na aula anterior. Essa graça maravilhosa, como nós vimos que o grande ápice da graça de Deus é entregar o Filho dele por nós que não merecíamos. E também reforçando que, irmãos, pensar nisso, nessa maneira da construção do argumento de Paulo. Paulo, ele faz uma repetição didática para enfatizar e reforçar o argumento. Ele está falando aqui e reforçando que é pela riqueza da graça de Deus, o louvor da sua maravilhosa graça, Deus que é rico em misericórdia, e ele vai reforçando e levando para Deus, e elevando nossa mente e o nosso coração para aquele que é tudo em todos. Sua bondade para conosco. Bondade é o amor em ação. Como assim? Deus nos amou. Perfeito. Agora, imagina, eu olho para uma pessoa e falo assim, não, Deus te ama. Mas por que ele me ama? Porque que Deus tem o agir de Deus que demonstra que é a bondade, o amor em ação. Então, os atos bondosos de Deus demonstram o amor dele. Ele entregou o filho dele por amor de nós. As nossas ações bondosas revelam o amor. Porque é aí que consiste a bondade, no amor em ação. O amor em ação de Deus para conosco, o ápice foi o derramar do seu filho. E aqui eu vou me ater um pouquinho nesse termo, irmãos, porque e depois de eu falar sobre isso, nós vamos dar nossa pausa, porque esse é um conceito cristão, esse é um conceito muito profundo, e o que a gente não pode terminar Efésios sem ter isso profundamente enraizado na nossa alma, no nosso coração, inculcado na gente. Porque quando você e eu lermos o Novo Testamento, toda vez que você lê em Cristo, eu quero que você pense em tudo isso que a gente falar agora. É muito importante. O pastor Gival já começou falando sobre isso, porque é um conceito importante e que e permeia todo o Novo Testamento. Mas quando você lê uma carta aqui escrita por Paulo, em especial esse conceito é carregado, mas na leitura do Novo Testamento, sempre, quando você estiver lendo um texto, tal, aí você vê um em Cristo Jesus, quer dizer tudo isso que a gente vai conversar agora. Eu vou incorporar os argumentos que já foram muito bons, mas como esse texto, esse conceito é muito relevante, eu quero rememorar com a gente e aprofundar um pouquinho. Nós estudamos que em 1 Coríntios 15, 22, com o pastor Gerval, esse texto diz, pode abrir a sua Bíblia lá, 1 Coríntios 15, 22. Pois da mesma forma como em Adão, todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Irmãos, aqui está dando uma ideia de posicional. A preposição que a gente traduz no português e em grego, ela tem uma ideia de lugar. Quer dizer, um lugar que você se encontra. Então,
é um movimento da preposição que significa isso. Essa preposição que você está dentro de um lugar. Quando aqui a palavra de Deus, que quando estamos em Adão, nós estamos numa posição adâmica, que é a posição de estar morto espiritualmente. É a posição de uma vida distante de Deus. Porque quando eles pecaram e desobedeceram a Deus, Adão e Eva, eles morreram espiritualmente. Então, estar em Adão é estar numa posição espiritual de inimizade, de distância de Deus. E no texto que nós estamos estudando, é a posição de ser merecedor da ira. Porque você vive uma vida longe de Deus. Quando você e eu estamos em Cristo, é a mesma ideia, só que agora a gente saiu da morte e entrou na vida, irmãos. Estar em Cristo é estar na posição, estar dentro, estar em Cristo e participar de tudo que Cristo fez. Por isso que quando eu falei que Cristo venceu a morte, a gente venceu também. Eu não venci a morte, eu, Flávio. De forma alguma. Eu não ressuscitei. Eu nem tenho força contra a morte. Nenhum irmão aqui tem. Mas em Cristo, nessa posição, em Cristo Jesus, nós vencemos a morte. Porque nós recebemos os méritos de Cristo. Nós ressuscitamos, nós estamos hoje assentados nos lugares celestiais em Cristo, porque Cristo fez isso. Então, nós participamos dos méritos de Cristo, porque nós estamos em Cristo. É uma realidade espiritual profunda, irmãos. Estar em Cristo. Eu vou ler aqui um trecho que Verlin Verbrugge diz sobre estarmos em Cristo, que a ideia de denotar, se encontrar dentro de uma esfera, dentro da esfera da qual uma ação ocorre, ou o elemento, ou a realidade na qual algo está contido ou consiste. Aí ele continua, ainda está meio complexo, está muito genérico, né? Expressões como no Senhor, no Espírito, no corpo, na fé e na verdade indicam estados nos quais o povo de Deus vive e age. Aí ele dá um exemplo. A obediência dos filhos devido aos seus pais deve ser em Cristo, no Senhor, ou seja, decorre de motivos cristãos. Então, aqui a ideia, irmãos, é de a gente estar dentro de Cristo de uma forma tão profunda, essa realidade espiritual acontece, que a gente participa das conquistas de Cristo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós somos usados por esse Deus maravilhoso. Nós, com grande poder, ele nos usa pela sua graça maravilhosa, porque nós estamos numa posição, nós estamos em Cristo, na esfera de Cristo, nós estamos dentro desse conceito, é uma realidade espiritual. Agora eu vou abrir aqui para a gente conversar. Se não ficou um pouco claro, pode perguntar, ou se você quer entender um pouquinho melhor, eu vou abrir agora para a gente conversar um pouco mais. Só um minutinho. Vamos lá. Perguntas ou considerações? E olha que a gente falou de um conceito teológico profundo, hein, meus irmãos? Esse daí, e é uma verdade que, quando eu li a Bíblia, antes de entender e conhecer isso, você fala, porque vocês foram, tal, em Cristo, vocês são mais que vencedores, ou em Cristo, tal, aí você, eu achava que era, é porque Jesus fez tudo que ele fez. Mas, quando a gente entende que nós, como cristãos, vivemos em Cristo, na esfera espiritual de Cristo, nós somos participantes dos méritos de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Aí é uma realidade teológica profunda que a igreja se encontra. Alguém quer comentar, perguntar? Flávio, hoje o pastor falou, né, sobre forasteiros e peregrinos, né? Que nós somos forasteiros e peregrinos, e que o forasteiro e peregrino, ele é participante do reino. Ele é participante do reino.
pertence ao reino. O peregrino pertence ao reino. E é isso que Cristo fez por nós, né? Ele nos colocou. Vera, me dá um minutinho, meu áudio não está funcionando. Me dá só um segundinho. Só um minutinho, por favor. Que eu vou entrar agora pelo celular, né, BD? Só um segundinho. Tá bem perto. Tá ouvindo? Hoje o meu computador ou tem áudio ou tem vídeo. Espera aí. Pode falar. Está dando um eco, né? Não, eu estava falando que, como o pastor falou de peregrinos e forasteiros, que nós não somos turistas, nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo, mas que pertencemos ao reino. Esse sentido de pertencer, de você ser parte de algo, é isso que é estar em Cristo, né? É fazer parte do corpo, é fazer parte daquilo que... e é realmente muito profundo. Nós já não estamos no mundo, mas pertencemos a Cristo, fazemos parte do reino. Somos peregrinos aqui e forasteiros. Uma outra coisa que me chama a atenção no que estamos falando é sobre o fato de que nós morremos em Adão e nascemos em Cristo. E essa é uma coisa que me perturba, porque como cristão, ainda assim, eu gosto muito da vida, eu gosto muito das brincadeiras, eu gosto muito das coisas deste mundo. Como conviver com essa dicotomia, né? Eu estou morto em Adão. O que tanto da natureza de Adão eu ainda posso ter? A palavra diz que eu estou morto. No entanto, eu me divirto muito com a vida. Claro que eu entendo que a gente não tem que passar um X nas coisas maravilhosas da vida, da natureza, para poder ser nascido em Cristo. Mas acho que às vezes nós, os crentes, abusamos um pouco das diversões deste mundo, quando na verdade a palavra de Deus diz que nós morremos em Adão. Se nós morremos em Adão, morremos para a carne, morremos para as coisas desse mundo, para os prazeres deste mundo, para partir para uma nova esfera, né? O crente tem que conviver com essa dicotomia e tem sempre que se avaliar para ver se não está puxando muito a brasa para a sardinha estranha, né? É verdade, Marcos. Amor, desliga o microfone do celular. Espera aí. Ou coloca o fone. Lá, faz assim, desativa o som do celular quando você for falar, que aí não puxa esse retorno assim dos microfones. Quando você for ouvir a gente, você ativa o áudio do celular e quando você for falar, você desativa o áudio. Opa, você tá me ouvindo? Agora Tá. sim. Eu acho que eu vou fazer assim, eu vou fazer com o celular aqui, ó, e eu vou usar o computador só para exibir o share. Senão eu faço tudo pelo celular mesmo, já que tá dando trabalho. Perfeito, irmãos, é isso que o Celso disse, e em Adão, a vida em Adão é a vida morta, é a vida distante de Deus. Em Cristo, sairmos da esfera de Adão e entrarmos em Cristo, vivermos como igreja, é estarmos na vida nova, transformada.
a Sueli pediu a palavra. Pode falar. Só seguindo um pouco no que o Celso está comentando, né? Para a gente pensar na responsabilidade das coisas que a gente faz quando a gente se diz cristão, né? Porque se nós estamos em Cristo e a gente tem que proclamar a glória de Deus, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, como a gente vive, né? Porque se eu digo que eu sou cristão, eu carrego essa responsabilidade de, com a minha vida, né, proclamar a glória de Deus. Agora, como é que eu tenho proclamado, né? Só esse comentário aí. Perfeito, obrigado. É bem isso. E lembra, e amarrando com o que a Sueli falou agora, irmãos, lembrando que nós somos a vitrine de Deus. A nossa redenção em Cristo é para mostrar para toda a criação, nessa era e nas eras vindouras, a infinita bondade, misericórdia, o amor de Deus. A igreja, ela mostra que, olha a responsabilidade da igreja. A igreja não é o pastor Samuel sozinho, não é aquele templo bonito, reformado da ECI, que corre aquela água maravilhosa, refresca a gente quando está calor. A igreja é o povo de Deus reunido, que chama pelo seu nome, que reconhece como os méritos de Cristo na cruz. Então, nós, igreja, temos essa grande responsabilidade. Irmãos, eu vou voltar aqui, eu vou abrir mais uma vez, e se você tiver mais, a gente continua, tá bom? Só por conta do time, que hoje a gente teve que dar um tempo para iniciar a aula. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui maravilha. Vamos lá. Só um minutinho. Bom, verso 8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Aqui, o apóstolo Paulo continua no seu discurso, revelando quem é Cristo e demonstrando, assim, os méritos de Deus e a nossa ausência de mérito na obra salvífica de Cristo. Em Hebreus 11, capítulo 1, pode abrir a sua Bíblia, se você ainda não decorou esse texto, é um texto que eu te convido para decorar, fica como tarefa pós-aula. Esse é um texto importante de você conhecer a referência de cor. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Eu tenho certeza que Cristo vai voltar. Eu tenho fé, ele vai voltar. E a prova das coisas que nós não vemos é uma realidade espiritual em Cristo Jesus. Mas vai acontecer, porque ele, o Deus Todo-Poderoso, prometeu e ele é fiel para cumprir. A fé é isso. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. E a palavra de Deus diz que a salvação é pela graça, por meio da fé, e isso não vem de nós. Tudo vem de Deus, irmãos. Aqui, o protagonista é Deus. O autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação, é Deus. Por isso que toda a honra e toda a glória é dele. Então, volto mais uma vez. Quantas vezes nesse texto, nesse trecho pequeno, Paulo fala que não vem de nós e vem dele, que é por graça, favor merecido, e não por mérito. E como se não bastasse, verso 9, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, nós estudamos bastante esse tema de obras na carta de Tiago, está todo mundo craque. A gente vai fazer uma pequena revisitação aqui em alguns textos, que quando ele fala assim claramente, não por obras para que ninguém se glorie, primeiro
como eu sempre falei, irmãos, quando a gente estuda um texto bíblico, a gente dá um panorama histórico para entender que ali, aquela mensagem estava sendo falada para um povo naquele tempo imediato, e como a gente aplica para nós hoje. Então, qual que era o problema? Ali havia um problema imediato também. Tinha uma crença muito forte, enraizada no judaísmo, especialmente nos fariseus, de que pelas obras você se salvava. Se você, pela sua capacidade, cumprisse a lei, você fizesse ali tudo que é certinho, pelas suas obras, você era salvo. Então, quando ele fala aqui, reforça, ó, não por obras, então aquele pessoal que estava até agora assim, por ser, mas ó, eu já fiz a minha parte, eu tô salvo, porque eu cumpri. Eu dizimo, eu não mato, eu não roubo, eu não adultério, não cobiço a mulher do próximo, não adoro outro Deus além do meu Deus. Eu estou tranquilo, estou cumprindo a lei. Então, olha o ser humano como é, como nós somos, né? Não, eu alcancei. Eu estou tranquilo, eu cheguei, porque eu cumpri. Aí Paulo fala assim, não por obras para que ninguém se glorie. Primeiro que a gente sabe que ninguém nunca cumpriu a lei senão Cristo Jesus. Essa é a primeira coisa. Mas vamos ler Romanos, abre sua Bíblia comigo para a gente ver um pouquinho mais sobre esse tema. Romanos 3, verso 20. Portanto, Romanos capítulo 3, verso 20, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, em primeiro lugar, também aqui a gente tem uma confusão no meio cristão. A lei era ruim, ainda bem que veio Jesus. Não, a lei era boa. E Paulo fala isso. Só que a finalidade da lei é apontar quanto a gente não consegue cumprir a lei perfeitamente, porque ela está lá, ela é boa e ela é perfeita. Mas a gente, por ser pecador, a gente não consegue cumprir a lei. Por isso que a lei aponta para nós, para o nosso pecado. Não matarás. Jesus explicou, aprofundando o conceito, revelando plenamente. Se você odiar o seu irmão, você matou ele. Quem aqui vai dizer que nunca teve um pensamento negativo? Qual ser humano no planeta? Então, por mais que nós nos esforcemos tudo, a gente não consegue cumprir a lei, porque você está lá fazendo tudo bonitinho, o que é bom, mas pensou, deu aquela... O motoqueiro fechou, levou o seu retrovisor, ou o seu time perdeu, você ficou chateado, ou alguém pisou no seu calo. Você pensou uma coisa, puxa vida, pecou, matou seu irmão. A lei apontou que eu e você não somos dignos. A lei, por isso, porque ela é boa, ela é santa e ela mostra a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas a gente não consegue cumprir. Esse é o grande drama da lei. A lei, ela aponta para a gente que a gente não consegue. E continuando, verso 21, Romanos 3, verso 21. Portanto, ninguém será... mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aqui eu vou ser bem breve, irmãos, pelo adiantado da hora, queria poder falar um pouco mais disso, mas eu vou ser bem breve. Qual que é a ideia? A ideia é que a lei mostra quão a gente é afastado de Deus e quanto a gente não consegue cumprir, então a gente não é justo. Por causa disso, nós não somos justos. Quando a Bíblia fala não há um justo, essa é a ideia. A gente não consegue cumprir a lei. Mas Deus, no seu infinito amor, mandou Cristo. E Cristo cumpriu a lei. Cristo é justo. Cristo teve uma vida
perfeita e cumpriu a lei que é boa, mas só Cristo conseguiu cumprir. Só Cristo não teve aquele pensamento que matava a pessoa na cabeça dele. Só Cristo cumpriu tudo. Então ele foi tornado e considerado justo mediante Deus. Então Cristo foi levado àquela cruz, pagou pelos nossos pecados e subiu aos céus. Lembra que a gente falou que nós vivemos em Cristo? Agora amarra tudo, irmãos. Porque Cristo foi tornado justo, aos olhos de Deus nós somos justificados. Essa é a ideia de justificação. A gente em si mesmo não é justo, porque a gente não consegue cumprir a lei, mas Cristo cumpriu. E como nós falamos, nós tomamos e nos apropriamos dos méritos de Cristo, porque nós estamos em Cristo. Então, o que ele conquistou naquela cruz, a gente pode partilhar também. E ele foi declarado justo por Deus, porque ele teve a vida perfeita. Então, por isso, pelos méritos de Cristo, nós somos justificados. E Deus, quando nos olha, ele vê Cristo, os méritos de Cristo, e nós sendo tornados justos por causa de Cristo. Então, em Cristo, nós somos justificados. Vamos lá. Continuando aqui no nosso texto. Não por obras, para que ninguém se glorie. É o nosso texto principal. Como nós vimos, irmãos, as obras, elas são parte da vida do cristão, mas não a forma pela qual alguém alcança a salvação. Estudamos em Tiago profundamente, e só para reforçar aqui, que a consequência de uma vida em Cristo, de uma vida transformada, a nossa vida tem que se refletir em boas obras. Então, é parte da vida, do estilo de vida do cristão, fazer e praticar boas obras. Porque alguém que é salvo, redimido e transformado, quer mostrar para esse mundo o amor de Deus. É espelho, revela para o mundo esse amor de Deus, como nós vimos no texto de hoje. Que a igreja mostra esse amor de Deus. E quem é a igreja? Não é um CNPJ. A igreja é cada uma desses rostinhos aqui. Cada um de nós que é a igreja e que pratica boas obras e mostra também assim o amor de Deus. Verso 10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, como nós acabamos de falar, a prática das boas obras, ela é um estilo de vida do cristão. Não existe cristão que não participa de um corpo. Ah, mas aquele missionário no Quirguistão, ele tem que estar ligado numa igreja, trabalhando numa missão, num lugar distante, mas tem uma igreja que ora por ele, tem que ser, cristianismo é ser parte da igreja de Deus, é estar junto do corpo de Deus. Está aberto para perguntas e considerações, irmãos. Bom dia, Flávio. Tudo bem? Posso Bom perguntar? dia. Claro. Referente à lei, só para eu ver se eu entendi certo. A lei, ela vem para nos mostrar, né, que ela aponta, né, os nossos pecados e mostra que a gente não consegue cumpri-la. Só quem Perfeito. conseguiu realmente foi Jesus, por ser Deus. Então, a lei seria uma forma de mostrar que nós precisamos de Deus, seria uma forma de apontar para a gente, porque senão a gente não conseguiria entender o quanto somos falhos. É isso? Esse é o intuito da lei? Seria assim? É exatamente a grande finalidade. E Romanos, o Paulo explora muito esse tema. Como aqui tá, quer ver? Vou te dar uma referência para você dar uma lida em casa. Romanos, abre comigo assim, capítulo 7. Peraí, só um minutinho. Romanos 7. Paulo está abordando ali a temática da lei, tal, e por que
qual que é os dramas da lei? Olha, eu vou ler um pouquinho porque é a sua pergunta, tá? E Paulo, acho que explica bem melhor que eu. Paulo, Romanos 7:7. Que diremos então? A lei é pecado? É uma pergunta retórica. De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado senão por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Por quê? É essa dialética. A lei me aponta o que é a vontade de Deus. Como eu não consigo cumprir, a minha sentença é a morte. Versículo 12, pulei um pouquinho. De fato, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Ele continua falando, é um texto, é um capítulo bem legal para estudar esse tema, que em resumo ele fala, a lei é boa, a lei é maravilhosa, porém como eu não cumpro ela, porque eu não consigo, quem não cumpre a lei é transgressor, e o destino do transgressor é ficar longe de Deus. Então, por isso que Paulo fala, a lei que é boa, acabou virando motivo de morte para mim, porque eu não consigo cumprir ela. Mas em Cristo cumpriu a lei inteira, e por causa dos méritos dele, quem cumpre a lei é justo. Entendeu, Dani? Essa é a tônica, ó. Fazendo um gancho com o que eu falei anteriormente. Quem cumpre a lei é justo. Uhum. Só Cristo conseguiu cumprir a lei. Então, como ele cumpriu a lei, quando a gente tem esse encontro e essa conversão em Cristo, nós vivemos em Cristo, e por isso nós somos justificados. É como se por causa dos méritos de Cristo a gente conseguisse cumprir a lei. Então, a lei é boa, pura e santa, mas no fundo ela acaba só apontando a nossa morte. Entendi. Por isso que Tá ela certo, não pode obrigada. ser, entendeu? Ela não pode ser negligenciada. Ela é Sim. só que a gente se falar, eu vou cumprir por mim mesmo, porque eu sou bom. Aí que a gente cai e tropeça, porque a gente não consegue. Só Cristo Entra cumpriu. na questão daquele servo rico, né? Foi atrás de Jesus. Excelente exemplo. O jovem rico que foi lá, Senhor, tudo isso tenho observado. E Jesus o amou. Mas uma coisa te falta. Larga os seus bens. Por quê? Ele não percebia, mas o coração dele estava agarrado no dinheiro. Ele era dizimista, honrava pai e mãe. Era aquele que todo mundo fala, ali é um servo bom e valoroso, mas ele tinha no coração dele tinha um pecado ali. Então, Cristo apontou, qual que era o que ele tinha que fazer? Senhor, Rei meu e Deus meu, entendi que eu não consegui cumprir. E essa é a nossa postura, é reconhecer que a gente não consegue. Entendi. Tudo bem? Ficou legal? Porque isso é muito bom a gente deixar bem assim, bem conversado, porque é muito importante, sabe, Dani? Que a gente tem um entendimento, aprende às vezes, até equivocado, que a lei é só morte. A gente só fixa nisso, né? A lei é morte, a lei é morte. Não, a lei é vida. A lei é a vontade de Deus para nós. Mas a gente não consegue cumprir. Por isso ela acaba, por causa dessa falta, do nosso pecado, ela vira aquilo que vai nos apontar para a morte. Por quê? Você vai falar assim, você não conseguiu cumprir a lei. Aí, então, por isso o seu julgamento é a morte. E em Cristo a gente consegue. Entendi. Perfeito, obrigada. Nada, que isso. Estou aqui à disposição, meus irmãos. Pois não. Flávio, tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. É que eu ouço muito o termo, a pessoa é muito legalista, como lógico, com uma conotação negativa, né? Sim. E eu entendo esse extremo oposto, mas
que pecado que há em se obedecer às leis? Enquanto eu quero obedecer às leis, porque eu acho que o perigo está em ficar apontando pessoas, né? Beth, muito obrigado pela sua pergunta. Ela é maravilhosa no nosso tema. O legalismo não é a pessoa que é fiel e piedosa e tenta cumprir a vontade de Deus. O legalismo é o cumprimento da lei pela lei por si mesma. Quando a lei é mais... Você coloca aquilo acima de qualquer coisa. A gente, ser humano, transforma em um ídolo a lei em um ídolo no nosso coração. Então, sendo que o mandamento maior de Deus é amar. Mas amar, gente, isso é um ponto muito importante. Não é de qualquer forma, é da forma que Deus ensina a gente. Então, cumprir a lei, seguir a lei, é bom, é digno, é louvável e é a forma pela qual a gente deve viver. O que a gente não pode é extrair como se fosse... Ser cristão é seguir um conjunto de regras. Eu cumpri, eu tô salvo, mas não tem coração naquilo. A gente transformou a lei, a regra, num ídolo. E naquela época, alguns irmãos tinham feito isso. Alguns judeus fiéis, eles tinham transformado a lei pela lei mesma. Então, vamos supor, eu cumpri a lei, eu tô salvo. Aí Jesus, lembra dos exemplos de Jesus? Se é sábado, sábado é o dia de guardar para Deus, dia de descansar. Aí o irmão se machuca sábado, cai a carroça dele, ele se quebra na estrada. Aí você fala, não, eu estou guardando sábado, por isso eu não vou ajudar ele. Ou, agora eu vou trazer um exemplo para nós. Um exemplo simples. Eu dei a minha oferta na igreja, dei uma contribuição, aí de repente vem um irmão, está precisando de uma necessidade. E ele fala, puxa, igreja, tal, e eu posso. Aí eu falo, não, desculpa, eu já cumpri a minha parte no reino de Deus. Não, aí as duas coisas são importantes, entendeu, Beth? O legalista é aquela pessoa que transforma a lei por si mesma. E ele, em regra, faz uma interpretação própria e errada da lei. Mas o que de nós é requerido é cumprir, claro. Nunca percamos de vista isso. Seguir, cumprir a lei é muito importante. Faz parte da vida cristã de uma vida transformada, mas com o entendimento correto. E isso é o que é desejável. Porque a lei, como a gente falou, é boa e ela aponta o caminho de Deus. Mas a gente, com o entendimento espiritual, vive uma vida cristã transformada. Resumindo, em Deus não existe vale tudo. Porque Deus ama, vale tudo. Não. Tem a forma pela qual Deus quer ser honrado, louvado e quer que nós vivamos, porque Ele sabe que é o melhor para as nossas vidas. E isso está nas Escrituras Sagradas, que é o que a gente está aprendendo aqui. O que a gente não pode é transformar essa lei perfeita num ídolo, que aí a gente estraga tudo e aí vira legalismo. Ficou tranquilo? Vamos lá, gente. Alguém quer perguntar, compartilhar mais alguma coisa? A gente já está caminhando para o finalzinho. Pode falar, Gi. Eu queria só fazer uma menção, que aqui no 2:8 ele fala, pela graça vocês são salvos pela graça por meio da fé. E como isso se dá, né? No capítulo 1, eu acho que ele tinha isso em mente, ele tinha escrito lá no capítulo 1, no verso 13, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo. Então, nós fomos selados em Cristo quando ouvimos o evangelho que nos salvou e nós cremos nele. Então, eu acho que esse verso 13 aqui do capítulo 1, ele esmiuça um pouco esses salvos pela graça. Eu queria dizer que graça tem muitas e muitas graças, mas a graça que Paulo está se ocupando aqui, está focando aqui, é a graça da pregação do evangelho. Ele fala, quando vocês ouviram e creram
na palavra o evangelho que os salvou. Vocês viram e creram no evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo. Então, aqui, eu acho que vocês salvos pela graça é a mesma coisa que dizer vocês são salvos pela graça da pregação do evangelho. Ele fala, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Nós ouvimos o evangelho e cremos. E eu queria dizer isso, que a pregação do evangelho, no meu ponto de vista, seria a graça das graças. Essa é a graça que todos nós devemos estar ocupados e priorizar, no sentido de que é a pregação do evangelho. Essa é a graça que é lançada. E essa graça, ela alcança o coração dos indivíduos que podem aceitá-la pela fé ou podem rejeitá-la. Então, se há uma prioridade na vida cristã, essa seria a divulgação do evangelho a todos, porque é aí que está a graça. E a fé vai ser a resposta a essa oferta. E por isso que lá em Hebreus ele fala, hoje se vocês ouvirem a sua voz, a voz de Deus, não endureçam o coração. Então, tanto a gente pode aceitar e ser selado em Cristo, como diz lá o capítulo 1, verso 13 de Efésios, como a gente pode também endurecer essa oferta da graça e recusá-la, né? Então, eu acho que é importante ter isso em mente, né? Que esse é o dom de Deus, é o sacrifício de Cristo, que deve ser apresentado às pessoas. E aí tem a resposta em fé. E aqui a gente convive, irmãos, com realidades espirituais complexas, que a gente, pela nossa humilde limitação humana, não consegue explicar, né? Essa parte de o que o pastor falou agora, Jesus manda, é uma das ordenanças de Jesus, a gente pregar o evangelho a toda pessoa. Então, e sobre a salvação, como nós estamos vendo, todos os méritos estão em Cristo, estão em Deus, no que Ele fez por nós. E, de alguma forma, tem essa responsabilidade humana de aceitar esse favor imerecido, de aceitar esse presente. Como funciona, Flávio? Eu não sei. Os teólogos estudam isso há 2000 anos e não sabem explicar como funciona essa parte do presente. E também a gente tem mais 1 minuto, 2 minutos. Eu não ousaria tentar explicar o que em 2000 anos de teologia ainda não se tem consenso. O que nós sabemos eu sempre falo assim, irmãos, quando a gente tem dúvida em fenômenos espirituais, por exemplo, na lógica humana, 1 mais 1 mais 1 é 3. Perfeito, lógico, fácil de explicar, empiricamente comprovável. Na matemática de Deus, 1 mais 1 mais 1 é 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, existem verdades espirituais que nós não entendemos, porque elas não cabem na caixinha humana. O que o pastor falou agora. Toda a salvação está em Cristo, em Deus, que fez um plano na eternidade, executou em Cristo e nos revela pelo Espírito. Perfeito. E de alguma forma nós, humanos, temos esse presente. E de alguma forma nós humanos temos essa responsabilidade de aceitar esse presente ou não. Isso eu não sei explicar, não sei como essas realidades profundas espirituais são, mas elas coexistem. E isso, em nenhum momento, a gente tem que sempre ter isso em mente. Nenhum ser humano se salva. Quem salva é Cristo, nos méritos de Cristo. Mas o homem também é instado e chamado a ter uma responsabilidade, inclusive de ter uma vida de santidade. Porque senão a gente falaria, Deus fez tudo, Jesus fez tudo, eu não tenho que fazer nada. Posso viver uma vida de qualquer jeito,
sem respeito a Deus, sem respeito à minha família, sem observar a lei, como a pergunta que foi feita pela Dani. Uma vida de qualquer jeito, ou uma vida legalista, ou uma vida de casca, né? Porque o legalista acaba tendo uma vida que é uma casca bonita, o sepulcro caiado, porque ele cumpre a regrinha na matemática, mas aonde ele encontra a brecha para descumprir, ele descumpre, porque ele faz ali aquela coisa, ele tem um ídolo. Não, então de alguma forma são realidades espirituais profundas que coexistem. Toda salvação está em Cristo, tudo veio dele, é para ele e é por ele. E o homem é chamado a ter uma responsabilidade nessa tão grande salvação, nessa vida transformada e salva que nós recebemos pela graça de Cristo Jesus. Irmãos, o tema está muito legal, eu queria falar muita coisa ainda, mas como eu tenho cuidado e respeito aqui pelo nosso combinado do horário, tudo, eu não quero passar, porque está chegando aqui muito perto do almoço, peço perdão se eu não conseguir atender a todos os irmãos. Eu vi que alguns irmãos abriram e fizeram perguntas aqui, eu não vou conseguir, infelizmente, abrir para todos, que esse tema é muito legal, né? Mas guarda escreve, anota, não deixa essa pergunta nem ou contribuição de lado. A gente quer ouvir a EBD é nossa, irmãos. Aqui é o momento em que nós como igrejas crescemos. Então guarda, vamos usar isso na próxima aula, ou a gente faz uma aula especial também. A gente está aqui para ir como igreja servir, e sabe, crescer, uns edificando aos outros. Isso é a igreja de Deus. É essa igreja que, como estudamos hoje, demonstra, é um espelho, mostra para o mundo quem é esse Deus amoroso. Então, finalizando a aula de hoje, irmãos, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Deus maravilhoso mandou o Filho dele por nós. E ele nos salvou, nos resgatou do império das trevas. Hoje nós vivemos em Cristo. Nós que estávamos em Adão, estamos hoje em Cristo. Sempre que nós lermos a Bíblia e você lê alguma coisa em Cristo, pense em tudo isso que a gente conversou hoje. Em Cristo, estamos na realidade, nessa posição espiritual de participantes do que Cristo fez. E por isso, irmãos, não por obras, para nenhum ser humano se gloriar, mas pelo dom maravilhoso de Deus, pela sua graça. Nós vamos redimidos e com essa função de exibir, demonstrar para toda a criação o amor de Deus. Irmãos, eu vou encerrar aqui a aula e algum irmão que queira orar, de repente o irmão que queria fazer uma pergunta, pode orar para a gente e anota a sua pergunta. Ninguém vai ficar com pergunta ou consideração. As considerações dos irmãos são muito relevantes, edificam o meu coração e edificam o coração dos outros irmãos. É maravilhoso, importante. Anota e a gente vai compartilhando. Mas não deixe de compartilhar o que você queria falar ou perguntar, tá bom? Algum irmão gostaria de orar para a gente encerrar a aula de hoje? A Cida, pode orar por nós, por favor. Senhor, nós queremos te agradecer muito por esse trecho da tua palavra, que é tão revelador, tão explicativo, Senhor, do Evangelho, tão explicativo da nossa condição de que nós estávamos mortos sem o Senhor, mas que no Senhor e pela tua graça e pelo teu amor nós podemos nos achegar a ti, e pelo teu amor nós fomos resgatados, pela tua bondade, pela tua misericórdia, nós somos o que somos diante do Senhor hoje, e nós estamos conscientes de que tudo que nós fazemos é tão pequeno, Senhor, tão pouco, e é por isso que não é pelas nossas obras, Senhor, mas pelo teu imenso amor que nós somos resgatados e estamos inseridos no teu reino. Nós te louvamos por isso. Senhor, esse trecho é tão precioso para nós falarmos do Senhor para os nossos queridos que não te conhecem ainda. Nós te agradecemos tanto, Senhor, pela tua palavra que tem transformado a nossa vida, e por Jesus que
que nos iniciou, Senhor, no teu reino. Nós te louvamos porque nós estamos agora em Cristo. Tantas verdades tão profundas, Senhor, a respeito da nossa vida cristã, que nós estamos vendo aqui nesse trecho. Nós louvamos o teu nome. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a pregar o Evangelho. Amém. A falar do teu amor para as pessoas que estão ao nosso redor, da maneira que elas entendam. O Evangelho é simples, nós sabemos que a pregação, como em Atos 2, Senhor, é uma pregação, Deus fez isso, Jesus fez isso por nós na cruz. Que o Senhor nos dê ousadia no pregar, Senhor. Obrigada pelo Flávio, pelo estudo, por tudo que o Senhor tem feito através da vida dele. Nós louvamos, Senhor, pela vida do Samuel, pela pregação de hoje também, que falou tanto ao nosso coração. Nós agradecemos por tudo, Senhor. O Senhor é maravilhoso na nossa vida. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.